Jacó, mudando um pouquinho de assunto, mas não muito, falando de doutrina, numa palestra, você disse que os espíritas não são mais vanguardeiros. Por quê, Jacó? Tão simples, porque estamos acomodados. Quando nós vamos hoje à França e começamos a ter contato com o magnetismo na França, nenhum é espírita, absolutamente nenhum. E eles, às vezes, já estão, em alguns pontos, muito além de nós. Isso é um absurdo, porque nós estamos parados no tempo há 150 anos. Quando hoje nós vemos a física quântica a tratar de assuntos que antes só uns religiosos poderiam dizer e todo mundo duvidava, hoje isso é uma matéria e nós estamos aí a dizer bobagens em termos de física quântica. Já estamos atrasados, a vanguarda nós já perdemos. E tem mais, quando a gente vê mesmo as igrejas buscando fortunas ou buscando qualquer coisa, elas estão usando aquilo que a gente deixou de usar. E deixou de usar porque não prestava, deixou de usar porque não quis, não, a gente deixou de usar por comodismos. E daqui a pouco a gente vai dizer, olha, como hoje a gente vê. Vou dar só um exemplo. Recentemente saiu na internet, a ciência prova que os fluidos curam. Aí os espíritas divulgaram isso para o mundo todo. Os espíritas foi quem mais espalharam essa notícia. Quando você vai ler a notícia, diz, houve uma experiência com reiki. Aí eu digo, meu Deus, a gente tem tantas experiências com magnetismo, não servem de nada. Mas no dia que a imprensa dá uma notícia porque alguém fez um trabalho com reiki e deu resultado, nós espíritas ficamos espantados. Veja como a gente perdeu a vanguarda. Tem alguém que está fazendo muito menos e divulgando muito mais e melhor. Então nós estamos perdendo completamente a vanguarda. E o espiritismo, Jacó, é consolador? O espiritismo o movimento espírita atualmente não, infelizmente. O movimento espírita hoje, me perdoe o excesso de franqueza, ele está muito mais preocupado em questões que eu poderia dizer fisiológicas e políticas do que necessariamente doutrinárias e consoladoras. Então nós temos hoje um espiritismo que, em vez de estar preocupado com o progresso intelecto-moral do homem, nós estamos muito mais preocupados com a unificação. Unificação do quê? E nós ficamos sem entender do quê. Então nós temos um processo muito mais grave, que é de fazer o homem crescer intelectual, textual isso, e moral. Mas a gente está descuidando um pouco da parte moral e está descuidando muito da parte intelectual. A gente não apoia mais ninguém que faz ciência espírita, não apoiamos mais ninguém que faz filosofia espírita, e nós vamos buscar a moral no final de onde? Porque a proposta de Allan Kardec foi, o espiritismo é uma ciência filosófica, é uma filosofia com aspectos filosóficos, uma filosofia com aspectos e aprofundamentos científicos que redundam no progresso moral. Mas se eu tiro os dois que geram um terceiro, onde é que eu vou encontrar o terceiro depois? Vai ficar difícil, a gente vai encontrar a moral por força da dor. Então eu vou me moralizar porque eu já sofri tanto que eu tenho que mudar. E isso deixou de ser agora um handicap do espiritismo. Isso passou a ser da natureza. E a natureza, entre aspas, no seu sentido mais perverso. Eu só vou aprender porque sofri, quando eu poderia aprender por um desenvolvimento intelectual também. Entende? Nesse aspecto eu digo, o espiritismo é consolador, mas o movimento espírita está perdendo esse viés. Por fim, para terminar, Jacó, qual conselho você dá para quem está chegando agora na doutrina, querendo trabalhar em alguma casa espírita? A gente sabe que muitos acham que só a boa vontade é necessária. O que se diria para essas pessoas? E só a boa vontade é suficiente? Eu vou me permitir ser ácido. Eu vou ser ácido. A boa vontade é boa, a gente aceita muito bem, porque quando você vem só de boa vontade, você não sabe nada, então você tem que aceitar a minha regra. Por isso que a gente aceita o trabalhador de boa vontade. Mas logo em seguida vem a covardia para os dois lados. O trabalhador de boa vontade quer fazer alguma coisa e lhe é vetado. E aquele outro quer que alguém faça alguma coisa mais preciosa e não pode, porque o trabalhador não tem experiência. E aí entramos num conflito enorme. Eu quero que você faça, mas eu não quero que você saiba. E você quer saber. E aí, como você não sabe, você não faz. E no dia que você começa a saber, você é visto com maus olhos. Ó, chegou aqui e não sabia nada, agora está pondo as unhas de fora. Mas a doutrina é progressiva. Se eu não me abrir para isso, eu estou deixando de ser espírita. Por mais que eu diga que eu sou espírita, frequento o centro, eu sou dirigente, eu sou diretor. Sim, então seja, prove que você é. Tire o título, tire a máscara, tire o rótulo. Seja espírita. Isso parece que é ruim. Mas não é essa a essência do espiritismo. Como é que eu vou me desenvolver intelectualmente se eu não estudo? Mas o que é estudar? Não é necessariamente você ler 500 livros. Mas se você lê um, leia bem lido.
Se você vai discutir, discuta no limite do que você sabe e pergunte o que você não sabe. Ah, mas eu não sei, mas eu vou dizer a minha opinião. Tudo bem, diga a sua opinião. Mas não discuta muito, porque você mesmo acabou dizendo que não sabe. O movimento espírita hoje não aceita isso. Infelizmente. Eu não sei quem vai assistir, quem vai ouvir, mas eu sou espírita novo, quero contribuir. Primeira coisa, seja espírita. Como? Conheça as obras de Allan Kardec. E quando alguém lhe disser alguma coisa, eu disse, olha, mas lá em Allan Kardec diz diferente. Vou mandar-lhe que você se cale. E se dizer, eu me calo, mas eu quero ouvir Allan Kardec. E aí começa a se restabelecer. Vai ser uma nova era, vai ser uma nova mudança. A gente vai ver que precisamos voltar para a base para repartir. Repartir no sentido de dar uma nova partida. Infelizmente, estamos nessa estrada. Muito agradecida, Jacó. Obrigada.